Olá todo mundo, vamos falar mais um pouquinho de física, né? Mais um vídeo meu aqui que eu tô postando. E dessa vez, né, para trocar aqui mais uma ideia sobre relatividade, né, mais especificamente sobre a noção de transporte paralelo, que é central, né, para qualquer coisa que você for trabalhar, né, na relatividade. Mas aproveitando aqui o momento inicial do vídeo, certo? Se você gosta do canal iFísica e gostaria de apoiá-lo mais ativamente, não deixe de fazer parte do clube de membros, certo? Clicando aqui no botão Seja Membro, do lado do botão Inscrever-se, claro, né? Que para você já vai aparecer inscrito, porque, claro, né, você que está me ouvindo já é inscrito aqui no canal. Fica aqui um agradecimento a todos os membros que apoiam o canal, certo? Em especial a esses aqui que eu estou colocando o nome na tela, certo? Muito obrigado pelo apoio de vocês. Antes de fazer esse vídeo, a minha ideia, na verdade, era fazer o primeiro vídeo, né, da série de termodinâmica de buracos negros que eu estou fazendo aqui no canal, certo? Caso você não conheça, eu vou deixar uma tag. E era para que no dia de hoje estivesse saindo o vídeo da Lei Zero. A questão é que a forma como a gente introduz a Lei Zero está diretamente relacionada à noção de transporte paralelo, que é uma noção central na relatividade, certo? Importantíssima, e que eu me dei conta de que eu nunca tinha feito um vídeo falando a respeito. Então, por conta disso, fica aqui o vídeo para sanar essa dificuldade, certo? Que, inclusive, muito provavelmente vai ser vídeo base para os próximos vídeos. Então, esse aqui vai ser um vídeo sobre transporte paralelo. Então, né, começando de forma mais geral, o transporte paralelo nada mais é do que um trem que faz parte, né, está imerso ali no contexto da geometria diferencial, que é, né, exatamente a parte da matemática, o ramo da matemática, né, que estuda espaços que não são planos, ou seja, estuda geometrias não euclidianas. Mais especificamente, o transporte paralelo é um mecanismo, certo? É uma estrutura que a gente define no espaço que nos permite relacionar objetos definidos em um ponto com objetos definidos em outro ponto. Como assim? Eu vou usar aqui como exemplo, né, uma situação que muito provavelmente todo mundo que está assistindo já deve ter visto. Quando a gente aprende mecânica, né, é muito comum a gente receber a informação de que a gente pode pegar um vetor em um ponto qualquer e arrastar ele à vontade para qualquer outro ponto do espaço. Então, por exemplo, imagina, né, que a gente tem um corpo se movimentando no espaço e ele se movimenta descrevendo essa trajetória daqui que eu exemplifiquei. Agora, imagine que em um certo instante o corpo estava nessa posição que eu marquei e em um outro instante futuro ele estava nessa outra posição. Além disso, imagine que por alguma razão qualquer você queira saber qual que é a diferença da velocidade final para a velocidade inicial. Ou seja, você quer saber o quanto a velocidade variou do instante inicial até o instante final. Como é que você vai fazer isso? Como é que você faz para calcular o quanto que a velocidade variou? Você basicamente pega o vetor final e subtrai do vetor inicial. Pronto, né? Não tem nenhum segredo aí. Mas quando a gente faz esse tipo de procedimento, tem muita coisa implícita no meio do caminho. Para você fazer uma subtração qualquer de vetor, é necessário, primeiramente, que você pegue os dois vetores e coloque eles no mesmo ponto do espaço para aí sim poder fazer a subtração. Mas o que te garante que você pode pegar um vetor qualquer e ficar arrastando ele para qualquer posição do espaço? Porque acredite ou não, de forma geral, você não pode arrastar vetores de um ponto para o outro. Vetores são objetos definidos em cada ponto do espaço. Quando você arrasta um vetor de um ponto do espaço para o outro, na verdade o que você está fazendo é qual vetor na segunda posição é equivalente àquele vetor que eu tinha na primeira posição. E é aí que surge a noção de transporte paralelo. O transporte paralelo nada mais é do que a regra que você coloca, certo? De como você pode arrastar, nesse nosso caso, um vetor de um ponto para o outro. Por conta disso, ao invés da gente falar arrastar um vetor de um ponto para o outro, também é muito comum a gente utilizar o termo transportar paralelamente um vetor de um ponto até o outro. Na prática, existem muitos tipos de transporte paralelo, certo? Cada um mais condizente com uma certa situação. Mas claro, né, existe um tipo específico que faz mais sentido fisicamente. Que aí nos casos que a gente está habituado à mecânica clássica, é simplesmente você realmente sair arrastando o vetor, certo? Sem pensar muito. Mas aí você pode me perguntar, ok, por que você está falando tudo isso? Você acabou de falar que a gente não pode ficar pegando um vetor de um ponto e ficar arrastando para o outro, mas logo depois falou que a gente pode, porque dá para fazer uma regrinha em que isso é possível. De fato, né, esse exemplo que eu utilizei para poder introduzir o que é o transporte paralelo pode ter dado a impressão de que ele é uma estrutura meio inútil. Mas só parece inútil porque, na mecânica clássica, o espaço em que as coisas estão acontecendo é o espaço euclidiano, que é um espaço plano. Quando o espaço deixa de ser plano e se torna curvo, a noção de transporte paralelo passa a não ser nem um pouco óbvia. E para exemplificar isso, né, eu vou usar o exemplo mais tradicional que tem, que é o exemplo, né, do movimento em uma esfera. Suponha que você tem um vetor desse jeito que eu estou desenhando aqui do lado. Um vetor tangente ao equador, certo? Que esteja exatamente em cima do ponto que eu chamei de ponto P. Aí eu te pergunto, se eu quiser arrastar esse vetor desse ponto P até aquele outro ponto Q, como é que eu faço isso? Provavelmente você vai me responder, uai, é só pegar o vetor e ir levando ele ao longo do equador. Matou o problema. E de fato, né, essa é uma das formas que você pode fazer, não está errado não, está certinho. Agora, você poderia ter arrastado ele por outros caminhos diferentes, que não necessariamente em cima da linha do equador. Porque olha só, vamos voltar para os nossos casos tradicionais que a gente sempre vê nos cursos de mecânica clássica. Se eu tenho um vetor em um ponto P e eu quero arrastar ele até um ponto Q qualquer, eu posso fazer esse arrasto do vetor por qualquer tipo de caminho que eu quiser.
Eu posso arrastar ele fazendo esse tipo de caminho, eu posso arrastar o vetor fazendo esse tipo de caminho. No final de contas, qualquer caminho que eu arrastar esse vetor do ponto P até o ponto Q vai sempre resultar no mesmo vetor no ponto Q. Agora, olha esse nosso caso da esfera. O que aconteceria se eu quisesse transportar esse vetor do ponto P até o ponto Q, só que não pelo equador, e sim passando pelo polo norte? Como é que ficaria esse vetor durante o transporte? Primeiro eu arrastaria o vetor do ponto P até o polo norte, certo? Desse jeito daqui, que é o jeito natural de você fazer isso, e depois arrastaria ele do polo norte até o ponto Q. Dessa forma, que é exatamente a forma, né, natural de se fazer isso. Perceba que se a gente arrasta o vetor do ponto P até o ponto Q pelo equador, ele fica de um jeito. E se a gente arrasta ele passando pelo polo norte, repara que ele chega de um jeito diferente. Isso que eu acabei de falar não é uma particularidade da esfera. Isso acontece com qualquer espaço que seja curvo. A forma que a gente arrasta um vetor de um ponto até o outro, ou seja, a forma como a gente transporta paralelamente um vetor de um ponto até o outro, de forma geral, depende do caminho que você está usando para poder fazer, né, esse transporte paralelo, para poder fazer esse arrasto. Inclusive, né, fica aqui uma informação caso você não saiba, a forma que a gente tem de definir a curvatura de um espaço é exatamente com essa diferença dos vetores quando a gente faz o transporte paralelo. Matematicamente, a definição de curvatura ela é feita da seguinte forma. Pega um ponto qualquer do seu espaço, certo? Que é curvo, e coloca um vetor em cima desse ponto. Agora, pega esse vetor e arrasta ele, certo? Ou seja, transporte-o paralelamente ao longo de um caminho fechado para que ele volte no mesmo ponto que ele estava, de forma que esse caminho fechado seja bem pequenininho. Se o espaço é curvo, o vetor quando voltar para o mesmo ponto, certo? Depois de fazer esse transporte paralelo, ele vai voltar diferente. A forma como esse vetor mudou depois de ter dado essa mini voltinha, certo? Sendo transportado paralelamente, é exatamente, né, matematicamente, a forma que a gente define curvatura no espaço. Para vocês que gostam, né, de jargões mais técnicos, as noções de transporte paralelo que a gente define no espaço é dadas em termos de uma outra estrutura que a gente chama de conexão. Na relatividade geral, a conexão que a gente usa é a chamada conexão de Levi-Civita, representado, né, pelos símbolos de Kristófel, provavelmente já deve ter visto, né? Eles têm mais ou menos essa cara aqui. Toda vez que você for ver qualquer coisa de relatividade aparecer esse trem daqui, saiba, né, que é a conexão de Levi-Civita que passa exatamente a noção de como o transporte tem que ser feito, como o transporte paralelo tem que ser feito. E esses conceitos aparecem em muitos outros ramos da física, inclusive os da mecânica clássica, certo? A gente não precisa de relatividade para poder falar disso tudo. E um exemplo disso é o eletromagnetismo. Você pode enxergar o campo eletromagnético como sendo curvatura de um espaço, né? Mas no caso do campo eletromagnético não é a curvatura do nosso espaço, e sim de uma outra estrutura um pouco mais abstrata, né? Na verdade bem mais abstrata, que a gente chama de fibrado principal, sendo que a conexão nesse fibrado principal, que passa a noção de transporte paralelo, é exatamente os potenciais eletromagnéticos. E a partir disso tudo você consegue gerar as equações de Maxwell. Ou seja, a coisa é muito ampla, a aplicabilidade é muito grande e também é uma coisa muito bonita matematicamente. E a partir da noção de transporte paralelo, também é possível definir uma outra coisa extremamente importante para tudo que envolve relatividade, inclusive, né, na parte também que se segue de termodinâmica de buracos negros, que é o conceito de geodésicas. Imagina que você tem um espaço qualquer. Agora, pega dois pontos do espaço, certo? Um ponto P e um ponto Q, e ligue esses dois pontos por uma curva qualquer. Agora, no ponto P, coloca um vetor que seja tangente a essa curva que você desenhou. Imagina que você queira transportar paralelamente esse vetor do ponto P até o ponto Q, exatamente por esse caminho que está representado pela curva, né, que é o que eu estou aqui exemplificando. Dependendo da curvatura do espaço, esse vetor pode ficar todo doido, né, cada hora apontando para uma direção ao longo do transporte paralelo, do ponto P para o ponto Q. Isso pode acontecer. O que nós chamamos de geodésicas são curvas que, nas condições desse exemplo que eu passei, o vetor no ponto P vai ser sempre tangente a essa curva, enquanto ele vai sendo transportado paralelamente até o ponto Q. E por que essa noção de geodésicas tem uma conexão tão forte com a física? Porque olha só, imagina que você tem um corpo que se desloca num espaço curvo, de um ponto P até um ponto Q, sendo que ele está se deslocando sem nenhuma força atuar sobre ele, certo? É um movimento totalmente livre, um movimento natural do corpo. Por obviedade, a velocidade que esse corpo vai ter vai ser sempre tangente à trajetória que ele está fazendo, certo? Como não existem forças atuando sobre o corpo, o único motivo para a velocidade dele variar é por conta da curvatura do espaço, certo? Porque eventualmente a curvatura do espaço vai fazer com que ele se mova mais para a direita, mais para a esquerda, mais para cima, mais para baixo e por aí vai. Ou seja, a velocidade desse corpo só vai mudar ao longo do espaço pelo fato de nós estarmos arrastando o vetor velocidade ao longo do espaço, ou seja, de estarmos transportando-o paralelamente. Como por obviedade, a velocidade sempre é tangente à trajetória do corpo. E o único motivo pelo qual a velocidade pode mudar é por conta da curvatura, certo? Ou seja, por conta do transporte paralelo, a conclusão que a gente chega é que corpos vão seguir geodésicas em um espaço curvo. Ou, em outras palavras, o movimento natural de um corpo em um espaço curvo é dado exatamente em cima de geodésicas. E essas são as noções, né, que eu queria passar aqui no vídeo.
Transporte paralelo e geodésica são conceitos extremamente importantes na física, em particular na relatividade geral. E eu acredito, na verdade espero, que com esse vídeo você tenha conseguido pegar pelo menos um pouco da ideia da coisa. Mas bom, era basicamente isso que eu queria falar aqui no vídeo. Se você gostou, não deixe de dar o seu gostei, certo? Se inscreva no canal e não deixe de ativar o sininho para sempre receber as notificações dos próximos vídeos, certo? No mais, compartilhe esse vídeo também com seus amiguinhos, caso você tenha gostado. E, claro, cogite ser membro aqui do canal iFísica. No mais, gostou do vídeo, não gostou? Acha que eu gostaria que eu tivesse falado mais coisas? Gostaria que eu fizesse outros vídeos abordando coisas mais minuciosas do que eu falei ao longo desse vídeo? Deixe aqui seus comentários e use-os a seu favor. No mais, obrigado por você que foi até aqui e até o próximo vídeo.